Nós estamos aqui com a Silvana Stoffella, que é mentora de negócios gastronômicos, para tirar algumas dúvidas que são muito comuns para você que é um empresário, um empreendedor. Como, por exemplo, hoje a Silvana está aqui conosco numa sexta-feira, às 11 horas da manhã, um dia de muito movimento lá no teu restaurante. E como tu consegue estar aqui e as coisas estarem funcionando lá no teu restaurante? Porque eu acho que nem todo empresário consegue isso, né? Então, André, ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo vários processos, né? E eu acho que esses processos levaram a ter essa autonomia da equipe. Então, a gente sempre treina o máximo possível dessas pessoas. A gente tenta fazer com que tudo seja muito alinhado, muito desenhado, e eles saibam exatamente o que tem que fazer, cada um a sua função. E eu acho que é isso que tornou o negócio mais fácil de lidar, assim. Bacana. E isso faz com que tu possa viajar, como tu vai fazer nos próximos dias, possa estar aqui, possa ficar com teu filho, Sim, é isso? Que tenha mais autonomia e tempo para fazer o que realmente importa, né? Para cuidar dos números, para cuidar da equipe no geral e não das funções, né? Para executar funções específicas. Silvana, tu falas duas palavras muito interessantes aqui dentro dessa facilidade que tu tens como empreendedora, que são processos e treinamento. Quão importante hoje em dia, talvez para os empreendedores, saber quão importante isso é no dia a dia. De 0 a 10, tu darias quanto de importância, tanto treinamento como processos? Eu acho que 11 para os dois, né? 11 para os dois. Porque eu acho que isso é o que diferencia uma empresa que dá realmente certo, que tem lucros, né? Porque não adianta tu só ficar no operacional e ficar naquela corrida dos ratos, sabe? Acorda, trabalha e faz funções, apaga incêndio, e acorda e trabalha e faz funções e apaga incêndio. E nada disso realmente te dá lucro. O que dá lucro é cuidar dos números e das pessoas, né? Que são as duas coisas mais importantes. Então, mas cuidar de pessoas não é fazer o trabalho delas, né? Senão a gente não precisaria contratar, não faz sentido, né? A gente contrata eles para a gente ter tempo para cuidar do todo, da equipe toda, para olhar os números, para fazer as compras de uma forma melhor, que é muito importante também, né? Sim. Que é o que num restaurante que a gente tem 3.000 itens que tem que ser comprados toda semana. Então, Tem que ter bastante, todo mundo já bem claro para a gente não errar na compra, para não fazer recompra, para não ter desperdícios. Para não ter desperdício, para te procurar a melhor oferta, né? Porque às vezes tu tem 4, 5 fornecedores do mesmo produto. Então, a gente faz cotação disso, do melhor preço. Isso varia todo dia. Então, todo dia precisa ser, nos dias de compra, a gente faz essas cotações. E para isso a gente precisa de tempo. Bacana. Isso. Eu estava acompanhando nos últimos dias, tu fez contratações na tua empresa, e essas contratações, elas não são as cegas, né? Tem algumas características que tu já busca nos colaboradores para tua empresa, e isso também ajuda a ser mais assertivo, né? Como é que funciona esse processo para ti e o quanto isso é importante? Sim, a gente tem uma ficha de 2 páginas com perguntas importantes, assim, sabe, a serem feitas. Desde das básicas, nome, o preenchimento básico ali, até o que a pessoa espera da nossa empresa, né? Quais são as empresas que ela trabalhou antes, que é muito importante, porque a gente traça um perfil de, opa, isso aqui é interessante para mim, ficou 3 anos em, sei lá, a pessoa fazia uma função similar a isso, né? E também a gente, hoje em dia, o que a gente mais busca não é nem experiência, é um perfil de uma pessoa que quer aprender, né? Que quer se desenvolver e que tem uma capacidade de absorver o conhecimento que a gente quer passar, né? Porque o que está mais difícil no mercado, eu acho que é isso, essa capacidade de absorver o conhecimento. Às vezes a pessoa vem com uma barreira, né, limitante, que às vezes é de casa mesmo, de uma formação de casa, ou de outro trabalho, que às vezes limitou ela, ou não treinou adequadamente, que aí ela não consegue passar para o próximo nível, que é o que a gente espera, né? A gente tenta ter uma leitura desse geral já na primeira conversa. Perfeito, daí fica muito mais claro, até porque a gente sabe
Que as competências a gente desenvolve, né? Mas o Exatamente. comportamento, na verdade, é o que está derrubando a maioria das pessoas, né? É o comportamento, Porque as competências tudo é treinável, né? Tudo a gente vai desenvolvendo. Perfeito. E ao mesmo tempo, né, sobre esse contexto, né, de atrair bons talentos e desenvolver bons talentos, o papel da liderança, não somente do líder, do gerente da tua empresa, mas o papel de liderança do empreendedor, e isso também é fundamental. Afinal de contas, tudo começa lá em cima para a Sim. gente criar uma cultura da empresa, Sim. né? Tu, como vês isso? Como tem sido teu papel como líder, né, para alcançar grandes objetivos com tua empresa? Quais foram os pontos assim que tu desviou? Para mim, esses 3 pontos foram muito importantes. Então, há alguns anos a gente percebeu essa dificuldade de reter colaboradores, né? E aí a gente foi buscar uma pessoa especialista em RH e tal, e desenvolver realmente a gente tem todo um processo de contratação que funcione. Porque não adianta reclamar que não está funcionando e não fazer nada para mudar também, né? Então a gente desenvolveu todo um processo, desde a contratação a um treinamento. A questão da cultura, ela tem que ser muito forte e ela é de cima para baixo, realmente, né? Não tem como o meu colaborador fazer uma coisa que eu não faço, que eu faço totalmente diferente. Não tem como eu entrar na cozinha sem touca e eu esperar que ele bote a dele, Verdade. né? Então, sempre de cima para baixo, assim como a nossa gerente também segue as mesmas orientações, os funcionários mais antigos também. E os próprios funcionários mais antigos, quando chega um novato, o novato vai se inspirar neles, porque são eles que estão lá todo dia, né? E são eles que... tem dias que eu olho na câmera, falta 15 minutos para começar a hora do trabalho, a minha cozinha já está acesa, eles já estão lá. Eles já estão passando alquinho na bancada, organizando. As mais velhas, as que estão há mais tempo, né? Não as mais velhas. Elas já têm esse hábito. Às vezes eu brinco, gente, vocês estão madrugando, vão trazer um colchão para cá. E como elas criaram esse hábito de chegar no horário, de cumprir o horário, de fazer as coisas de acordo com o que a gente espera que seja feito, eu acho que quem entra meio que já se obriga a se adequar à cultura, sabe? Não tem muito como fugir disso. Sim. Porque o normal é isso, né? Ou nós contagiamos as pessoas, né? Então trazemos hábitos bons, trazemos boa energia, ou nós contaminamos, né? E quando o ambiente ele não está propício, as pessoas novas chegam e elas são contaminadas por hábitos ruins que já estão na empresa, né? Então às vezes a gente pensa assim, né? Você que tem uma empresa, então provavelmente, que difícil de chegar novas pessoas, por que só vem gente ruim? Mas às vezes antes mesmo de contratar novas pessoas, tem que fazer uma análise naquelas que já estão, para ver como essa pessoa está sendo recebida, né? Tem alguns memes até na internet de um funcionário está treinando um novo colaborador, o que ele se preocupa? Aquele cantinho ali a câmera não pega, né? Mas não é meme, mas é verdade. Às vezes a pessoa ela vai ser acolhida por alguém que vai ensinar práticas muito negativas, que faz errado, e que às vezes faz errado porque está fazendo há tanto tempo, como tu falou. Se tu entra na tua cozinha sem a touquinha, tu vai fazer com que mostre, né, que a touquinha ela não é tão importante. E ela é importante, né? Ela é necessária, ela faz parte da regra. Então, às vezes o novo colaborador, ele vê que, precisa fazer. Mas até na outra empresa que eu estava, diziam que precisava da touquinha, mas aqui eu vou vendo todo mundo sem touca, então eu fico sem touca. Sim. E ele não vai ter o desenvolvimento que ele precisava, né? Eu vou pegar aqui o que anotei mesmo, em base na minha pergunta, e acredito que isso pode ser muito valor para os empreendedores que possam assistir esse vídeo, sobre a liderança, né? Sobre a liderança são 3 pontos fundamentais. Somos um exemplo, né? Como a Silvana falou, se eu entro sem toque, como vou pedir para alguém da minha cozinha coloque toque? Se eu sou o primeiro e constrangir uma regra que é muito importante para a minha empresa. Então, nós, querendo ou não, somos exemplo. Eu dou sempre esse exemplo, André, os líderes são como uma estrela do rock, aqueles popstar, onde sempre estão os flashes, sempre aí. Então o funcionário é esse paparazzo, que vai estar olhando tudo que você faz.
Então, você é o exemplo. A responsabilidade, que a Andrea disse, nós contagiamos ou contaminamos. A gente tem que contagiar a coisa boa, a responsabilidade e o comprometimento, né, com o que a gente faz. Então, são 3 pontos muito importantes que a Silvana falou, referente à liderança, é sempre responsabilidade e comprometimento, né? Acredito que isso também é uma chave do sucesso de muitas coisas. Pra ti também parece que é assim, Silvana? Eu acho que é o principal. Eu acho que a responsabilidade, principalmente porque a gente tem que puxar ela pra gente primeiro, né? A gente não pode esperar do outro que a gente não faz, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Essa questão também de quem vai treinar quem. A gente tem uma gerente e ela que vai treinar a pessoa nova que vai entrar. Não é o outro colaborador que tá saindo, porque se ele já tá saindo, ou ele não Talvez ele não é a melhor pessoa. Ele não é a melhor pessoa para treinar. Então, existe uma grande diferença entre delegar e delargar, né? Normalmente, as pessoas, o que eles fazem? Os empresários contratam uma pessoa e jogam ela no meio da equipe, né? Sem muito treinamento. E aí, qualquer um treina qualquer um. O fulano vai te ajudar, né? Esse teu colega, ele vai te ajudar. Não pode ser assim. Porque daí como que tu vai ter um processo beirando a perfeição, né? Não perfeito, mas mais medir, próximo. né? Como é que tu vai medir? Como que tu vai medir? Né? Porque daí a pessoa é par, ela não tá acima do colaborador. Então, por exemplo, Sim. eu sou um caixa, o Bill é um caixa. Aí o Bill foi contratado agora, eu vou ensinar o Bill. Mas se no meio do processo eu tô vendo que o Bill não tá anotando o que eu tô ensinando, eu não posso dizer, Bill, tu tem que anotar. Não, eu não sou chefe do Bill, né? Então, assim, no mundo ideal, eu falaria assim pro Bill, o Bill aceitaria e seria tudo legal. Mas a gente sabe que hoje em dia não é assim. E aí também não cria uma hierarquia, né? Sim. Por isso que a gente tem uma diferenciação de cargos. E a hierarquia ela é muito importante, porque quando eu não estou no restaurante, a Miriam é a pessoa responsável, né, pela equipe. Mesmo quando eu estou lá, ainda assim, a Miriam é responsável pela equipe. A equipe sabe que eles têm que, qualquer coisa, se direcionar a Miriam. Se a Miriam ela vai peneirar os problemas, o que realmente for necessário, ela vai me passar. E isso também faz com que eu ganhe muito tempo, né? Porque a nossa gerente, ela seleciona o que realmente importa para mim, de conflitos ou de uma nova contratação, ela só vai me passar o que ela realmente não consegue resolver. Isso é muito importante também, porque me dá tempo para eu cuidar de outras áreas que a maioria das empresas não estão cuidando, né? E Silvana, e aí, na tua gerente, para ela também ser uma treinadora, ela também passou por um treinamento Sim. por você, né? Hoje em dia está muito manoseado o termo coaching, tudo isso aí, mas quando a gente absorve a parte positiva de tudo, qualquer conhecimento que a gente extrai, é muito importante. Eu acredito que se perdeu muito essa parte de líder coach. Se tu quiser chamar de líder treinador, porque o líder vai ser esse elo. Chega a funcionar novo, a gente vai fazer a integração, todo o papel de integração, e eles vão passar para quê? Para a parte de treinamento. Como que é trabalhar nessa empresa? Como é trabalhar na minha empresa? Temos esses processos, temos esses códigos de conduta, tem tudo que representa a cultura empresarial. E aí o papel fundamental também da liderança, né? Dessa liderança que está embaixo dos donos das empresas, que vai ter esse papel de ensinar certo, né? De ensinar certo às pessoas, conforme manda a cultura da empresa. Eu acredito que isso também tenha acontecido. Isso é muito importante. E aí, o que nos leva a chegar a isso? São os processos definidos de cada função. Né? Porque quando eu for treinar, se for eu, a Miriam, ou quem seja, ela tem que ter clareza a pessoa tem que ter clareza do que a gente espera dela, né? E a gente tem que ter clareza do que a gente vai cobrar dela, porque ela vai ter que se desenvolver, né? Então a gente tem que ter essa clareza de não, peraí, fulano, isso aqui é tua função, isso tem que ser executado assim. Vai fazer tal sobremesa. Tá aqui na página tal, tem a receita da sobremesa, eu vou fazer contigo a primeira vez, pra te ver os processos, como que funciona. Mas se tu esquecer, tá aqui a receita, né? Tu pode ir lá e consultar a receita. Porque também não adianta tu só ter na tua cabeça esses processos. Até porque tu tem, caso o teu colaborador fale, não, mas isso eu não expliquei. Não, mas tá aqui, foi te passado, tá documentado. Né? Porque o que mais acontece também, né? A gente vem com uma nova geração que
tem essa coisa de, não, mas isso não é minha função, isso não sei o quê. Não, mas está documentado, tá aqui, ó. Na entrevista a gente já passa a descrição de cargo, né? Uma boa técnica. A gente já passa e a gente pergunta pra pessoa se ela tá disposta a fazer aquela função. Porque ela não é obrigada a fazer. Mas depois que ela entra, ela foi contratada para fazer. E ela sabia que ela tinha que fazer, né? Então ela já fica sabendo disso na entrevista. Isso também já peneira as Sim. pessoas, né? Aquele que não está disposto a fazer aquilo, tudo bem, mas ele não vai fazer parte do time. Exatamente, ele vai achar outra empresa que se adeque ao que ele quer fazer, outra função. Mas ali a vaga que a gente tem é essa, para fazer isso, aquilo, né? Os horários são esse, né? Ó, de tal hora tu tem para fazer isso tudo, claro. São coisas que já foram testadas e a gente sabe que são possíveis, também não dá para encher um monte de coisa para uma pessoa só fazer, porque ela não vai conseguir, né? Então a gente tem uma demanda de acordo com a função. E aí a gente vai treinando essa pessoa para ela ficar cada vez melhor nisso, assim. A nossa chefe de cozinha, ela nunca trabalhou no restaurante. Ela tá com a gente há 3 anos. Então, ela foi treinada do zero, né? Ela nunca tinha tido uma carteira registrada de trabalho. Que legal. Então, não é só a experiência. Hoje, mais é vontade mesmo de aprender, né? E aí, nessa vontade, ela também tem que ter um ambiente que ajude. Que ajude. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu quero trabalhar lá no teu restaurante, tem com muito gás. Mas se o ambiente não me traz ferramenta, não me ensina, se não tem processos definidos, eu vou ficar frustrada também, eu não vou me desenvolver. E a empresa também vai ficar frustrada, porque, poxa, eu esperava mais a Andréia. A Andréia veio para a entrevista, se vendeu tão bem. Pois é, mas é que o ambiente também não ajudou, né? E aí o que acontece? Normalmente, o líder, ele vai cobrar desse funcionário novo quando ele já tá irritado. Oh, mas tu não fez isso? A pessoa nem sabia que ela tinha que fazer aquilo. Ou não sabia como fazer. Porque ela até sabe que ela tem que fazer. Às vezes não é intencional, né? Mas ela não sabe como fazer. Então, tu tem que dizer o que fazer e como fazer, né? Porque aí não adianta tu cobrar. E aí o que acontece? As pessoas têm dificuldade de se posicionar e dizer, ó, fulano, isso aqui, ó, é tua função, tem que ser feito assim, assim, assado, de uma forma clara. E aí, às vezes, o líder, ele vai guardando aquilo pra ele, e aí, quando ele chega a falar pro funcionário o que era pra ter sido feito, ele já tá irritado. Sim, verdade. Aquela conversa podia ter sido muito mais fácil. Muito mais leve, muito menor, tudo muito... E nos primeiros dias, porque o principal treinamento são os primeiros 15 dias ali. Sim. Porque depois disso, ele provavelmente já tá contaminado com outras coisas que tu não fez o que tinha que ser feito. Ele já pegou vícios, tipo, mas eu fazia isso aqui assim e dava certo, sabe? Então, ele já aquelas 2 primeiras semanas são muito importantes que a gente esteja muito em cima desse colaborador, assim, muito, muito presente. Eu faço questão de, se a Miriam não tá, eu vou às 7 da manhã pro restaurante treinar essa pessoa no primeiro dia dela. Né? E aí eu vou passar com ela o que ela vai fazer no segundo dia, eu já deixo tudo meio que orientado para conseguir fazer esse treinamento de uma forma, ou eu, ou a nossa chefe de cozinha, ou a Miriam vai ter que treinar essa pessoa, orientar e ficar bem em cima dela, sabe? E ela vai levar a mesma linguagem. A mesma linguagem. A cultura da empresa, né? Aqui, quando tu falou sobre, né, a contratação, né, sobre esse processo de contratação que é tão importante, eu acredito muito, em algum lugar eu devo ter aprendido essa parte, né, onde faz muito sentido, né? Vai devagar na hora de contratar, mas seja rápido na hora de demitir, né? Porque acredito que estamos vivendo, né, principalmente nessa parte do Brasil, né, uma grande necessidade de mão de obra. E está muito difícil. É um papel assim bastante pesado, né, André, de estar atrás, de trazer um funcionário, né, para nossa empresa e tal. Mas que esse desespero também não vire também uma coisa que vai me prejudicar. Sim. Às vezes eu posso estar sem um funcionário dentro da minha empresa, né, do que que não está dentro da cultura da nossa empresa, que não vai se encaixar dentro da nossa empresa, e isso pode prejudicar dentro do nosso dia a dia. E também porque treinar é caro, né? Demanda a minha hora, a hora da minha gerente. Então, treinar é caro.
todos os encargos, desde que envolvem uma contratação, médico do trabalho, tudo certinho, uniforme, tudo é caro, gente. Então, assim, não dá para sair contratando todos os currículos que chegam. Não dá para ser assim. Então, por isso que essa primeira entrevista, ela peneira, fica 30% dos 100 que chegam, dos 100 currículos. De 100 com os 30. E aí, desses 30, tu vai ter que peneirar muito ainda até uma real contratação. E cada vez mais eu acho que vai ser assim, sabe? Vai ser assim. Eu acho que as empresas têm que se ajustar a isso, tentar melhorar o seu RH, o seu processo de contratação, porque a gente não vai mudar essas pessoas, essa próxima geração. A gente não consegue fazer com que o que chegue pra gente esteja pronto. E às vezes ele tá pronto, mas ele estava pronto para outra empresa, ele não serve para ti. Sim. É verdade. Então tu vai ter que treinar, não é uma coisa... Eu já demiti chefes de cozinha que tinham muita experiência. E aí o que acontece? Eles chegavam ali e eles falavam para mim, mas tu não deixa eu cozinhar o que eu quero? Eu disse, não, mas tu não foi contratado para cozinhar o que tu quer. Foi contratado para cozinhar o nosso cardápio. Tá aqui, ó, isso se faz assim. Já pensou todo mês... Eu contrato um chefe diferente e ele faz uma comida diferente. Tá aí, meu cliente, ele tem uma surpresa toda vez que ele chega no restaurante. Ele espera comer uma coisa e aí tem outra. E até porque o cardápio também pode sair daquilo que é o teu orçamento, porque tu prepara também, né, olhando o lucro. Lucro, Então, assim, a empresa foi feita para dar lucro. Então, nós, né, como nós já vamos com frequência no restaurante, né, a comida é muito boa, mas eu tenho certeza que tu se preocupa em formar um cardápio que seja saboroso, que tenha a cara da tua empresa, mas que também te dê lucratividade. Porque se a pessoa lá da cozinha, ela inventa hoje que vai usar camarão com não sei o que, mais carne e tal coisa, 3, 4 tipos de pratos que são mais caros, vai impactar lá na tua lucratividade. E às vezes as pessoas não percebem isso. E isso também não é o chefe de cozinha que tem que se preocupar, é vocês, né? Sim, eu como chefe de cozinha, eu ainda monto o cardápio. Eu e a Miguel, a gente monta o cardápio uma vez por semana, o da próxima semana. E aí dentro desse cardápio a gente já tem uma noção de mais ou menos quanto custa as coisas. E aí a Miguel vai fazer cotação de preço ainda para ver de quem comprar. Então a gente já monta na quinta para ela ter tempo de comprar tudo para a próxima semana. E o pessoal da cozinha, ele executa. A função deles é uma função de executar o que a gente planejou, né? Então eles têm que acreditar muito no que a gente planejou também, né? Sim. Eu ainda falei esses dias para eles, a gente é um trem. A gente é um trem e eu e a Miguel, a gente está guiando vocês. No caminho algumas pessoas descem, outras sobem, mas o trem tem que continuar andando. A nossa função, a minha e a da Miriam, é fazer o trem andar. Não importa o que aconteça. Não importa se alguém resolveu que vai descer com o trem andando, não importa o que aconteça. A nossa função é fazer o trem andar. Bacana essa analogia, né? Até porque os passageiros vão chegar e eles querem que esteja tudo ok, né? E eles não podem nem perceber que alguém desceu no meio do caminho. Sim. Né? Aí tem isso, né? O restaurante é um negócio que é isso, é sempre um trem andando, né? Então, se faltar alguém da tripulação, ok, a gente vai se virar e a gente vai receber esses passageiros no mesmo horário. Eles não vão nem perceber que tá faltando alguém. Um ou outro que tá ali há mais tempo que vai sentir falta, tipo, tá faltando aquela carne, né? Ou então eles falam, Silvana, o que tu tá fazendo aqui hoje e tal? Porque eu tô indo fazendo uma função que às vezes não é minha. Ele fala, gente, hoje foi assim. E aí a gente também tem que se preocupar em saber fazer as funções, né? Porque as empresas pequenas estão vendo muito vídeo de que uma empresa autogerenciável. Gente, isso não existe. 100% não existe, não funciona. Porque ou tu vai delegar um poder para um gerente ou para alguém que não está olhando o teu dinheiro, os teus números, muito maior do que deveria. E aí, assim que ele tiver vontade de sair ou de abrir o negócio dele, que pode acontecer, ou acontecer igual a minha gerente que tá afastada por motivos de saúde, o que tu vai fazer se tu não sabe fazer nada? Essa questão ficou uma linha muito preocupante, né? Que as pessoas acham
que vão ter um negócio e que tudo vai acontecer sem elas. Assim, eu e o Bill, a gente tem do princípio que se a pessoa acha isso, é melhor ele ser um investidor do que um empresário, um empreendedor. Ele pode ser um investidor. Eu conheci a Silvana, eu acredito na competência dela e eu acredito que eu posso investir para a Silvana ter uma segunda unidade e eu vou ser um investidor. Perfeito, eu não vou me envolver em nada, eu só vou querer saber de números. Sim. É uma situação. Agora, a partir do momento que eu tenho um negócio, eu vou ter que participar. É claro que não precisa participar todos os dias, né? Como a Silvana está aqui conosco e a empresa dela está aberta, e muitos empreendedores, muitos empresários não conseguem fazer isso, infelizmente. Tu tem que ter processos, tu tem que ter né, os manuais, tem que ter tudo certinho para poder viver isso, mas ao mesmo tempo, tu sabe que em algum momento pode acontecer, como aconteceu. Né? A tua gerente, que é uma pessoa muito bem treinada, ela teve que se ausentar alguns dias, então tu teve que ficar mais presente. Na operação, e se tu não sabe nada da operação, seria um transtorno. Seria né? um transtorno e seria ruim até para a equipe, né? Sim. Porque como tu confia num líder que não sabe fazer o que tu tá fazendo? É difícil. Que não sabe o que tá acontecendo. Eu não faço... as receitas são minhas, mas eu não faço o salmão de sábado há 3 anos. Eu não sei, mas se precisar eu vou fazer, sabe? E aí esse dia um cliente pediu a receita e eu sabia explicar ele assim, mas quem que faz? Eu sei quem faz, é a nossa chefe. Tu sabe? Sim, eu sei. Eu sei porque isso é do meu negócio, eu sei porque eu tenho que saber quanto custa essa receita. Né? Muito importante esse fato que tu falou. Todos os empreendedores acreditam que eles precisam saber o funcionamento da sua empresa, mas isso não quer dizer que você vai colocar mão para isso. Porque para isso você contrata um profissional para isso. Né, para realizar determinada função. Não, quando a gente fala muito, né, André, tanto nos nossos treinamentos com as empresas, nós explicamos um pouco como funciona o tráfego pago para a tua empresa, né, porque é muito importante a rede social, porque é muito importante isso, ou é muito importante você saber dessa parte da função do teu funcionário. Por quê? Porque involucra uma decisão importante no caminho da frente por parte de você. Mas isso não quer dizer que você vai ter que executar isso, né? Acredito que isso está. O papel do empreendedor, do dono da empresa, é isso, é conhecer-se desse seu negócio, de conhecer, saber como funciona, mas também ter ciência de que tenho a minha equipe, né, que vai realizar isso com maestria. E para isso que vem um treinamento, vem um processo, que estão bem mais claros. Tá, então a Silvana já está há 15 anos nesse mercado e tem um restaurante há 10, é isso? 10. Isso. E por que surgiu essa outra vontade de ser a Silvana, além de empresária, de dona de restaurante, de ser uma mentora de negócios gastronômicos? De onde surgiu essa vontade? Então, há alguns anos eu comecei a estudar mais essa parte de RH, essa parte de gestão, né? Porque embora eu tivesse um negócio que sempre deu muito movimento e tal, eu tinha uma dificuldade nessa área. Então eu comecei a estudar e comecei a gostar muito dessa parte de gestão, de RH também, dos recursos humanos. E de desenvolver pessoas, que eu acho que hoje é o que eu faço. Eu não cozinho mais, eu já não preciso mais cozinhar. Então hoje, basicamente, é desenvolver pessoas. Eu acho que isso é a maior vontade veio disso, dessa vontade de desenvolver pessoas. E também tá sobrando mais tempo ultimamente. Sobrou mais tempo, então vai ajudar mais empresas. Eu acho que o restaurante, ele já meio que se toca sozinho, sabe? Ele já não precisa mais tanto de mim, é um filho bem criado. Ai, que bom. E uma vez comentou conosco que quando tu chega numa empresa do segmento, tu chega num restaurante, numa lanchonete, tu já consegue enxergar alguns gargalos, alguns pontos de melhoria. Então, eu acho que também tem essa vontade, né? De tu ver que, poxa, o meu negócio tá tão bacana. Sim. E eu gostaria que outros negócios também estivessem bacanas. Tem isso também? Tem isso também. Às vezes tu vê ali o dono correndo pra lá e pra cá, aquele desespero, aquela coisa. E às vezes tu olha assim, mas isso era tão simples de resolver. Às vezes são coisas simples, né? Então, eu acho que é isso. A gente treina o olhar mais para o nosso negócio, então para outros negócios do segmento também. E aí a gente consegue ver com facilidade a dificuldade do outro também, né? Porque restaurante é um negócio muito trabalhoso, de muito trabalho, de que precisa estar tudo no horário pronto, que tem que ter uma clareza disso. Então eu acho que é o que as pessoas estão se perdendo muito, assim,
sabe? De Detalhes, treinar né? equipes nos detalhes, que esses detalhes é que vai fazer tu ter tempo para olhar pro que realmente importa, né? Perfeito. Excelente. Agora vamos lá, Silvana. Então, tu já deu muito certo as coisas pro teu negócio, tu consegue perceber pontos de melhoria em outros negócios, então isso faz com que tu tenha essa vontade de compartilhar o que tu sabe. Agora, se tu tivesse que dar assim um recado para um dono de restaurante, um dono de lanchonete, uma dona de pizzaria, alguém do setor gastronômico, o que tu falaria? Até se tu quiser falar olhando para esse celular, se ele estivesse aqui agora, e assim, é uma pessoa que tá com a maioria de donos de empresa, né? Na correria, como tu falou, tu chega lá para comer alguma coisa, tu vê que a pessoa tá correndo, que são coisas simples para resolver. O que ele deveria fazer para que ele não fique mais 5, 10, 15 anos nessa vida que a gente sabe que é bem estressante? Eu acho que o principal é investir em gestão em processos, né? Estudar sobre isso. Eu acho que a gente nunca pode parar de aprender. Eu vejo que tem negócios que têm 20, 30 anos e continuam fazendo negócio como faziam há 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que se desenvolver como empresário, não como chefe de cozinha, não como alguém que vai ficar na operação, mas principalmente como empresário, como empreendedor, como gestor de pessoas, principalmente. Eu acho que é o principal. Muito bom. Muito obrigado, Silvana. Foi excelente. também. Teve algumas anotações que você compartilha conosco. Acredito que para todos que estão nos assistindo vai ser interessante. Então tá, muito obrigada, Silvana, e eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito você. Muito obrigada. Espero que ajude.